O dia 1305 ecoava a agitação das ruas de Londres com os chamados dos mercadores e o som dos cascos dos cavalos no calçamento de paralelepípedos. No entanto, o ar fresco de agosto trazia um som sinistro, o rugido de uma multidão sanguinária se preparando para um espetáculo mais tarde infamemente conhecido como a execução de William Wallace. Este cavaleiro escocês desafiou a monarquia inglesa, mobilizando seu povo contra o domínio estrangeiro. Os eventos daquele dia não foram meramente uma execução, mas um ato encenado de brutalidade, com o objetivo de apagar não apenas o homem, mas também o símbolo que ele representava. Ao contrário das histórias romantizadas em filmes e contos, os momentos finais de Wallace estavam longe de ser heróicos. Eram uma realidade sombria manchada pela crueldade. O rei Eduardo I, ou Longshanks, criou a punição de Wallace não apenas como uma retribuição, mas como uma mensagem assustadora de advertência para as gerações futuras. A Escócia dos séculos XIII e XIV transitava entre a independência e a submissão, com o conceito de identidade nacional emergindo gradualmente. A lealdade durante esse período era mais frequentemente determinada pelo pragmatismo do que pela emoção. A execução de William Wallace foi orquestrada para ser macabra, visível e amplamente documentada como um aviso a qualquer um que desafiasse o domínio inglês. Enforcamento, arrastamento e esquartejamento. Uma punição para traidores que simbolizava o ápice da brutalidade no sistema jurídico da Inglaterra medieval foi o método escolhido. Não se tratava apenas de acabar com uma vida, visava degradar a dignidade humana, esmagar a esperança e criar um horror duradouro nos anais da Escócia. À medida que nos aprofundamos na realidade brutal dos momentos finais de Wallace, é crucial compreender o contexto que gerou tal terror. Para compreender plenamente o horror da morte de Wallace, é preciso primeiro compreender o meio de onde ela surgiu. As lutas pela independência da Escócia foram desencadeadas por um desentendimento sobre a sucessão, proporcionando a Eduardo I a oportunidade de impor a autoridade inglesa direta sobre a Escócia, enxergando-a mais como uma província rebelde do que como uma nação autônoma. Ao contrário de outros buscadores de poder, William Wallace emergiu da turbulência não como um nobre, mas como um pequeno proprietário de terras, movido pela dor pessoal e pelo ressentimento nacional. Sua família havia sofrido sob o domínio inglês, e quando ele empunhou sua espada na ponte de Stirling, em 1297, foi com a fúria de um homem desprovido de tudo e a esperança de alguém que vislumbrava a futura grandeza da Escócia. Na Escócia, sua vitória não foi meramente tática, teve peso simbólico, demonstrando que a cavalaria pesada inglesa poderia ser derrotada e que a independência escocesa não era apenas uma ilusão. No entanto, Eduardo, o Belo, não foi um rei tolerante diante da rebelião. Reconhecendo que uma rebelião desenfreada poderia se espalhar como fogo, Longshanks procurou anular a vitória de Wallace e transformá-la em um conto de advertência. O rei inglês pretendia demonstrar que desafiar sua autoridade traria consequências tão terríveis a ponto de dissuadir as gerações futuras de se rebelarem. Em 1305, o clima político desempenhou um papel significativo na queda de Wallace, visto que a maioria dos nobres escoceses já havia jurado lealdade ao governo de Eduardo, considerando a obediência mais favorável do que o confronto. A oposição inflexível de Wallace o tornou não apenas um inimigo da Inglaterra, mas também um alvo de descrédito para a nobreza escocesa, que optou pela subjugação. Sua captura tornou-se necessária não apenas do ponto de vista militar, mas também por conveniência política. Sua existência contínua questionou a autenticidade da rendição da Escócia. A caçada humana a William Wallace durou vários anos, envolvendo uma extensa rede de espiões, informantes e colaboradores. Eduardo I ofereceu uma recompensa substancial pela cabeça de Wallace, com a administração inglesa na Escócia tentando diligentemente isolá-lo de potenciais aliados. Com o passar do tempo, uma armadilha se formou, com antigos aliados se tornando traidores, movidos pelo medo, pela ganância ou pelo desejo de sobreviver em um reino onde apoiar Wallace significava a morte. A traição, frequentemente comum em tais histórias, vinha de dentro.
Em agosto de 1305, perto de Glasgow, Wallace foi capturado, supostamente traído por Sir John Menteith, um cavaleiro escocês que havia jurado lealdade aos ingleses. Os detalhes exatos desse evento permanecem controversos na história, mas seu desfecho é claro. O símbolo da resistência da Escócia, Wallace, caiu nas mãos dos ingleses. Sua captura foi celebrada como uma vitória significativa em Londres, mas, para Eduardo I, marcou apenas o início de uma humilhação planejada para Wallace. O julgamento de William Wallace, em 1305, foi mais uma ferramenta de propaganda real inglesa do que um processo legal justo. Realizado no Westminster Hall em 23 de agosto, o julgamento foi conduzido em latim, uma língua estrangeira para Wallace, enquanto ele enfrentava acusações de traição, assassinato, sacrilégio, incêndio criminoso e inúmeros outros crimes contra a coroa inglesa. O absurdo dessas acusações não passou despercebido aos observadores modernos. Desfilando pelas cidades, acorrentado e sob rigorosa vigilância, Wallace já havia se tornado um espetáculo humano antes de seu falso julgamento, com sua transformação de herói em objeto de curiosidade incompleta à medida que seu sofrimento continuava. Em julgamento por traição contra um rei que ele negava ser seu soberano, Wallace afirmou que não poderia ser culpado de traição contra Eduardo I, pois nunca esteve sob o domínio de Eduardo. Essa declaração ousada selou seu destino. No entanto, o resultado havia sido predeterminado em segredo. O julgamento serviu apenas como um pretexto legal para o que era essencialmente uma execução pré-planejada. Nomeados por Edward Longshanks, os juízes não demonstraram empatia pela personificação da rebelião escocesa. As acusações contra Wallace foram cuidadosamente elaboradas para justificar uma punição severa. Traição, um ato punível com enforcamento, arrastamento e esquartejamento, a pena mais severa, foi a principal acusação. Acusações adicionais de assassinato e sacrilégio, relacionadas aos seus ataques a soldados e clérigos ingleses, visavam retratá-lo como um criminoso em vez de um guerreiro. A ensolarada manhã de 23 de agosto de 1305 encontrou Londres agitada, com a montagem de cadafalso em preparação para o espetáculo. O rebelde escocês, Wallace, estava prestes a encontrar seu fim, e multidões de toda a Inglaterra se reuniram ansiosamente. As autoridades transformaram a execução de Wallace em um evento público, oferecendo comida e bebida para torná-la mais festiva. Não se tratava apenas de justiça, tratava-se de exibir o poder e as consequências de desafiá-lo. Cada aspecto da punição tinha um significado simbólico. Arrastá-lo para baixo representava sua queda em desgraça. Enforcá-lo significava rejeição divina. Estripá-lo refletia sua corrupção espiritual e esquartejá-lo declarava sua aniquilação completa. Isso foi além da mera execução. Foi uma aniquilação total. A imagem retratava sua degradação enquanto ele era arrastado pelas ruas de Londres em uma barreira, uma estrutura de madeira na qual ele estava amarrado. O trajeto foi estrategicamente escolhido para aumentar tanto a humilhação de Wallace quanto o entretenimento para a multidão. Da Torre de Londres, onde ele estava confinado, a procissão percorreu os bairros movimentados da cidade, com a intenção de permitir que o maior número possível de pessoas testemunhasse sua degradação. Os paralelepípedos arranhavam sua pele enquanto ele era arrastado por cavalos, deixando um rastro de sangue marcando seu caminho final. Os espectadores ao longo das ruas eram uma mistura de curiosos, patriotas ingleses e aqueles que se deleitavam com o sofrimento alheio. As execuções medievais tinham dois propósitos: diversão e lembretes sombrios do poder real. Os espectadores zombavam e jogavam escombros em Wallace enquanto ele passava, suas ações incentivadas pelas autoridades, que buscavam tornar seus últimos momentos os mais humilhantes possíveis. Tratava-se de atos de brutalidade extensos e oficialmente aprovados. A procissão progredia gradualmente, permitindo a aglomeração de uma multidão e prolongando seu sofrimento. Em relatos modernos, ele é retratado consciente durante essa provação, fixado em um ponto distante, aparentemente observando além do medo imediato de sua situação. Não se sabe se foi desafio, submissão ou choque.
No entanto, espectadores notaram que ele não gritou nem implorou por misericórdia, um detalhe que mais tarde se tornaria parte de sua tradição. Em Smithfield, o local habitual de execução em Londres, um cadafalso havia sido erguido especificamente para a morte de Wallace. A multidão ali era muito maior e mais barulhenta do que ao longo do caminho, com comerciantes vendendo tortas e cerveja para espectadores que haviam reservado lugares privilegiados horas antes. A atmosfera era intencionalmente festiva. As autoridades inglesas buscavam garantir que a execução de Wallace fosse lembrada não como um martírio, mas como uma celebração da justiça e do poder ingleses. O experiente Carrasco iniciou seu dever com meticulosa habilidade, tendo presumivelmente realizado tarefas semelhantes em inúmeras ocasiões. Inicialmente, Wallace foi enforcado pelo pescoço para sufocar, em vez de quebrá-lo para uma morte imediata. Enquanto lutava para respirar, seu rosto ficou azul e seu corpo convulsionou no tormento universal da asfixia. À beira de desmaiar, ele foi baixado, ainda vivo e plenamente consciente de sua situação. O aspecto mais excruciante dessa provação se seguiu. Com Wallace consciente, o Carrasco iniciou o processo de estripá-lo. Ele abriu seu abdômen com uma faca afiada e removeu metodicamente seus órgãos internos. Relatos de espectadores descreveram os gritos de Wallace como sem precedentes, um som ensurdecedor que ressoava das profundezas do próprio sofrimento humano. O Carrasco exibia cada órgão ao público antes de queimá-los em uma fogueira pré-preparada. Queimar os órgãos internos de Wallace não foi acidental. No pensamento medieval, o intestino representava emoções e empatia. Ao incendiá-los enquanto assistia, o Carrasco simbolicamente destruía a humanidade de Wallace, transformando-o em algo considerado subhumano pelo público. O aroma de carne e órgãos queimados enchia o ar, intensificando o pavor em uma situação já sombria. Apesar de seu corpo ter sido metodicamente desmantelado, Wallace permaneceu consciente, com os olhos arregalados, totalmente consciente. Relatos sugerem que ele falou, mas essas palavras se perderam na história. A habilidade do Carrasco não era apenas causar dor, mas prolongar a vida da vítima, já que a morte proporcionaria alívio, em vez de culminar em agonia. Finalmente, felizmente, o Carrasco concluiu seu trabalho horrível. Com um golpe rápido, a cabeça de Wallace foi decepada, pondo fim ao seu sofrimento. Sua morte, no entanto, continuou a desonrá-lo. A cabeça decapitada foi exibida para todos verem, ainda pingando sangue do pescoço decepado, antes de ser guardada como uma futura exibição. Posteriormente, seu corpo foi dividido em 4 pedaços e exibido ao público, assemelhando-se a cortes de carne em um açougue. A forma como Wallace morreu foi cuidadosamente orquestrada, mesmo depois de ter ocorrido. Sua cabeça foi mergulhada em piche para preservação e exibida na Ponte de Londres como um lembrete duradouro contra desafiar o domínio inglês. Por outro lado, as partes do corpo foram distribuídas entre cidades escocesas, Newcastle, Berwick, Stirling e Perth, onde foram exibidas publicamente para servir de lições sobre as repercussões da rebelião. A divisão dos membros de Wallace não foi apenas cruel, mas também uma forma de conversa política. Cada artefato representava uma mensagem para a população local, um emblema físico do domínio inglês e das consequências da rebelião. Os governantes ingleses entendiam que os símbolos tinham a mesma força que os exércitos, e o corpo desfigurado de Wallace tornou-se um símbolo da supremacia inglesa sobre a Escócia após sua execução. Eduardo, o Belo, rapidamente alcançou seu objetivo. O espetáculo macabro pacificou efetivamente a rebelião escocesa, que parecia ruir diante de uma manifestação tão flagrante do poder inglês. Aqueles que haviam apoiado Wallace fugiram do país ou se submeteram ao domínio inglês, acreditando que nenhuma causa merecia um fim tão terrível. No entanto, Eduardo, o Belo, subestimou o efeito do martírio de Wallace sobre os escoceses. Em vez de reprimir a resistência escocesa, a brutalidade da execução de Wallace, na verdade, a alimentou. A morte horrenda de Wallace desencadeou uma rebelião entre aqueles que resistiam ao domínio inglês, galvanizando-os contra seus opressores. Ao testemunhar a execução de Wallace, Robert, mais tarde rei da Escócia,
considerou a demonstração brutal emblemática do domínio inglês. A maneira como Wallace foi morto serviu de modelo para futuras táticas de insurgência escocesa. Tornou-se claro que a captura pelos ingleses significava tormentos e humilhações inimagináveis. Essa compreensão alimentou uma forma de guerra mais determinada e tenaz, levando os combatentes escoceses a preferir a morte no campo de batalha à rendição. A execução de Wallace gerou uma cultura desprovida de misericórdia, onde a compaixão não era buscada nem oferecida. O impacto desse evento repercutiu além das fronteiras da Escócia, despertando apreensão e fascínio entre outros reinos europeus. Eles o viram como uma demonstração de estratégias inglesas que poderiam ser usadas contra eles. A execução macabra de Wallace ampliou a imagem da Inglaterra, abrindo caminho para as complexidades que mais tarde perturbariam suas relações internacionais. O forte decreto de Eduardo I, acompanhado por um decreto brutal, foi reconhecido em inúmeros relatos contemporâneos, fornecendo um relato excepcionalmente detalhado do evento. A crônica de Lanner Coste, escrita por monges ingleses, descreve a execução com precisão médica, observando a reação da plateia e o tormento prolongado de Wallace. Embora tendenciosos em relação à perspectiva inglesa, esses registros oferecem insights inestimáveis sobre as percepções medievais de justiça e penalidades. Relatos contrastantes da Escócia, embora raros, apresentam uma perspectiva diferente. A crônica de John de Fordun retrata Wallace como um mártir, enfatizando seus momentos finais com graça e bravura, ressaltando sua determinação inabalável de não implorar por misericórdia nem abandonar sua causa. Por meio de representações possivelmente romantizadas, essas narrativas revelam o impacto da morte de Wallace na identidade nacional escocesa e a alteração da derrota militar em um triunfo simbólico. Os julgamentos e execuções de Wallace são registrados em documentos mantidos nos arquivos nacionais ingleses. Esses registros fornecem uma representação geral imparcial dos eventos, detalhando a preparação metódica por trás do julgamento e da execução. Das acusações contra Wallace à gestão de seus restos mortais, eles sugerem a compreensão das autoridades inglesas sobre a gravidade histórica de suas ações. Depoimentos de testemunhas oculares inglesas e escocesas acrescentam detalhes sobre a execução. Alguns relatam as reações exuberantes da multidão, enquanto outros enfatizam a postura serena de Wallace durante seus momentos finais. Os diversos pontos de vista acentuam a complexidade do evento e suas múltiplas interpretações por diferentes grupos. A execução de William Wallace teve consequências de longo alcance, além das consequências políticas iniciais, pois sua história se transformou em um mito fundamental do nacionalismo escocês. Essa narrativa inspirou inúmeras gerações de escoceses a resistir à dominação estrangeira. Em vez de exercer um poder significativo durante sua vida, foi após sua morte que a imagem de Wallace adquiriu maior influência. Além disso, sua execução desempenhou um papel fundamental na formação do direito internacional e das ideias de direitos humanos. Estudiosos do direito frequentemente citavam seu tratamento como um exemplo de crueldade judicial que violava princípios fundamentais da dignidade humana. A crença de que mesmo adversários estatais mereciam tratamento humano básico ganhou força após atrocidades como a execução de Wallace. A influência cultural da morte de Wallace pode ser vista na literatura, na arte e na música produzidas ao longo dos séculos subsequentes. De baladas antigas a filmes modernos, sua história tem sido constantemente recontada, com cada era encontrando um novo significado em seu sacrifício. A cena de sua execução permanece como um poderoso símbolo da luta entre tirania e liberdade, opressão e justiça na história escocesa. A cicatriz emocional deixada na população escocesa foi profunda e duradoura. A execução de Wallace gerou uma ferida coletiva crucial para a identidade cultural escocesa, uma memória compartilhada de dor que fortaleceu a nação além do que as vitórias militares poderiam alcançar. A crueldade de sua morte serviu como fonte de resiliência,
mostrando que existem valores pelos quais vale a pena suportar dificuldades e que a dignidade pode prevalecer mesmo diante da vergonha extrema. O método macabro escolhido para a execução de Wallace, enforcamento, estripação e esquartejamento, também foi uma declaração sobre a justiça medieval e o vínculo entre governante e súdito. Essa forma particular de punição era reservada para aqueles que traíam seu monarca, simbolizando o vínculo sagrado entre governante e súditos. Aplicá-la a Wallace sugeria que Eduardo, o Belo, considerava todos os habitantes das Ilhas Britânicas como seus súditos, independentemente de reconhecimento. A execução pública tinha grande significado. A justiça militar funcionava como uma ferramenta teatral para reforçar estruturas sociais e laços políticos por meio do espetáculo. A execução de Wallace pode ter sido a demonstração mais espetacular desse período, indo além da destruição física para também condicionar psicologicamente a plateia. A multidão não era composta apenas por espectadores, mas também por participantes de um ritual de afirmação de poder do Estado. As autoridades inglesas pareciam cientes de que estavam orquestrando um evento histórico significativo, como sugere a extensa documentação que indicava a intenção de preservar esse momento na história. Desde os passos cuidadosamente registrados, começando pela procissão até o tratamento de seus restos mortais, há um ar de que este evento foi pensado como uma comemoração. A execução teve dupla intenção: punir Wallace e, em segundo lugar, criar uma narrativa vantajosa para a influência inglesa sobre as gerações futuras. Ignorar o impacto internacional da execução é imprudente. A Europa medieval funcionava como uma rede intrincada, onde a informação se espalhava rapidamente e a reputação era de grande importância. Testemunhada por diplomatas estrangeiros e disseminada por todo o continente, a execução de Wallace reforçou a imagem da Inglaterra como uma nação poderosa, disposta a recorrer a medidas extremas para manter sua autoridade. Essa impressão mancharia as relações internacionais por muitos anos. Contemplar a morte dolorosa de William Wallace nos obriga a confrontar realidades perturbadoras sobre a natureza humana e as lutas pelo poder. Os espectadores que se reuniram para testemunhar seu sofrimento não eram figuras monstruosas, mas sim indivíduos comuns, acostumados e até mesmo apreciando a repressão bárbara de outro ser humano. O entusiasmo por esse espetáculo expõe a crueldade oculta nas sociedades civilizadas, que floresce sob sanção oficial. Essa execução serve como um lembrete sombrio de quão facilmente o extraordinário pode se tornar mundano. O esquartejador de Wallace era habilidoso, perito em infligir agonia prolongada. Os organizadores do evento eram burocratas, seguindo procedimentos estabelecidos para lidar com traidores. A aceitação da brutalidade extrema pela sociedade pode ser mais preocupante do que a própria brutalidade, sugerindo a fragilidade da civilização. A transformação de Wallace de rebelde em mártir destaca a natureza imprevisível do simbolismo político. Eduardo, o Fund, pretendia demonstrar a futilidade da resistência por meio dessa execução. No entanto, ela, em vez disso, gerou um poderoso símbolo de sacrifício pelos próprios princípios. A natureza exagerada de sua execução contribuiu para sua ineficácia como dissuasor. O terror evoluiu para algo transcendente, superando seu propósito inicial de simbolizar algo nobre. O apelo duradouro da história de Wallace sugere nosso desejo por heróis que incorporem nossos valores mais elevados, particularmente em períodos de intensa adversidade. Sua execução enfatiza que as maiores vitórias podem ser morais e não físicas, que a dignidade pode persistir apesar de tudo estar perdido e que o espírito humano pode perdurar, mesmo em meio à destruição física. Em essência, a execução de William Wallace personifica o preço da liberdade e o custo dos princípios. Em nossa era moderna de conveniência, é fácil esquecer que as liberdades que tomamos como certas foram conquistadas com o sangue e o sofrimento daqueles que nos precederam. A dolorosa morte de Wallace ressalta que a liberdade não é gratuita, e aqueles que a apreciam
devem reconhecer os sacrifícios feitos por aqueles que pereceram por ela. Em nossas lutas contínuas por liberdade e direitos humanos, a história de Wallace permanece relevante. Mesmo que as táticas mudem, o conflito subjacente entre opressão e liberdade perdura. Sua execução serve como um lembrete de que existem valores pelos quais vale a pena sofrer, lutas pelas quais vale a pena morrer, e cada geração deve ponderar a importância da liberdade em relação à segurança. Os paralelepípedos ensanguentados da velha Londres ainda ecoam com a mensagem de que algumas coisas não têm preço e que até mesmo um espírito humano abatido pode inspirar outros a continuar lutando pela liberdade.